Salve, beleza? Bom, a taxa de juros subiu novamente e é de praxe que você veja vários vídeos aí falando, olha, será que agora é a hora de sair da renda variável e ir para a renda fixa? Eu queria abordar esse vídeo aqui de uma forma diferente, com um olhar diferente. Mesmo que a gente esteja falando do mesmo assunto, né, a elevação da taxa de juros de um ponto percentual, se você não sabe, o Copom aumentou a taxa de 10,75 para 11,75, então a gente teve um aumento bem elevado da taxa de juros e a gente está chegando próximo aí de um patamar de quase 13%, e que a gente só viu isso em 2017, por exemplo. Então, o que a gente precisa observar agora para fazer os nossos investimentos? Será que a gente precisa sair da renda variável e ir para a renda fixa? Bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Fernando Cunha, eu sou especialista em investimentos e esse é o canal Valorize, e aqui eu falo sobre investimentos por longo prazo, como construir a sua carteira de investimentos por longo prazo. E eu queria falar hoje sobre essa elevação que a gente teve agora do Copom, do Comitê de Política Monetária, que aumentou a taxa de juros de 10,75 para 11,75. Eu trouxe aqui algumas manchetes que você encontra aqui, né, de vários jornais diferentes, G1, Infomoney e também de vários outros jornais que você vai encontrar por aí. Então, essa elevação de taxa de juros é o maior patamar aí desde 2017. Então, a gente teve uma elevação aqui de taxa de juros bem considerável de janeiro de 2021 de 2% para agora 11,75%. E pode ser que essa taxa de juros ainda chegue em próximo ali, acima de 13%, né? Muito para conter essa elevação de inflação, mas a gente vê que a inflação acabou que não respondeu como a gente imaginava. E essa inflação, muitos economistas observam que essa inflação ela não vem da demanda, né? Ela vem dos custos de produção das commodities, ou seja, vem desse custo da produção e não diretamente na demanda, porque naturalmente essa política monetária de aumentar a taxa de juros seria para reduzir o dinheiro em circulação e com isso você limitar ou diminuir o poder de compra das pessoas, mas a inflação ela está não nesse aspecto, mas sim nos custos. As coisas estão cada vez mais caras, mas não porque as pessoas estão consumindo mais, e sim porque o custo para a produção ainda está elevado, está se elevando e se mantendo nesse patamar. Então a gente pode ter um aumento de taxa de juros ainda maior nos próximos meses, né, até o final do ano, né, algo próximo de 13% ou mais. E aí muita gente fala, pô, vou sair da renda variável e vou para a renda fixa. Você vai encontrar vários títulos de renda fixa pagando 11, 12, 13%, só que aí que tá. Esse é um movimento que vai acontecer, muita gente vai sair da renda fixa porque faz aquela conta, né? Muita gente vai sair da renda variável porque faz essa conta de, pô, eu vou receber 10, 11% na renda variável, mas a renda fixa está me pagando isso sem risco, teoricamente, né? Ou com um risco muito menor. Então, a gente precisa avaliar a carteira para o longo prazo. Obviamente que títulos pré-fixados, por exemplo, você vai encontrar esses títulos nesse momento mais elevados, mas será que faz sentido carregar isso para uma carteira de longo prazo? Faz sentido para você? Quando você monta uma carteira de ações, você está investindo na economia real, e muitas vezes esses títulos pré-fixados, esses títulos, eles tem um tempo que você precisa ficar, um tempo pré-determinado, então eles vão vencer e você vai pagar uma taxa de juros. Por mais que você aumente a exposição em títulos de renda fixa, a renda variável por si só pelo fato de manter esses títulos com você de renda variável, você não paga imposto de renda, você simplesmente vai tendo o seu dinheiro corrigido pela inflação, porque as empresas naturalmente repassam esse custo para os seus produtos e serviços. Então, esse movimento de sair totalmente da renda variável e migrar para a renda fixa não é tão interessante assim. Você precisa observar qual é a tua alocação. A tua alocação principal é de construção de patrimônio para o longo prazo. Talvez entrar mais em bolsa de valores agora que ela está mais desvalorizada seria até mais interessante. Então você vai observar um movimento de queda nas ações, em algumas ações e também em fundos imobiliários, porque há uma pressão, né, esse aumento de taxa de juros e a expectativa de inflação no futuro, ela impacta diretamente
os balanços das empresas e vai impactar também os fundos imobiliários. Você vai encontrar fundos imobiliários bem mais descontados do que encontrava antes, assim como várias ações abaixo do seu preço, de aquisição. Se você vem montando uma carteira ao longo dos anos, você vai reparar que algumas ações estão até abaixo do seu preço de aquisição, seu preço médio de aquisição. Então, fazer esse equilíbrio entre renda fixa e renda variável nesse momento é interessante. Então, reforçar as posições de renda variável e não deixar de olhar para a renda fixa. Ou seja, aquele valor que você colocou na sua reserva de emergência hoje vai estar com uma rentabilidade bem mais interessante do que vinha tendo antes, a 2%. Então, esse olhar que a gente tem que ter para a renda variável e para a renda fixa tem que ser com cautela e olhando para a nossa alocação. Qual que é o asset allocation? Qual que é a alocação que você quer para a tua carteira de investimentos? Se você está com mais renda variável, com menos renda variável na carteira agora, seria um momento de você colocar mais renda variável para equilibrar. Vamos supor que você queira 50-50, 50% renda variável e 50% renda fixa. A sua parcela de renda variável está caindo agora com 45%. Então seria o momento de você comprar mais renda variável para equilibrar e aos poucos ir comprando as outras classes de investimento de renda fixa. E aí você pode optar por renda fixa pós-fixada, que vai acompanhar essa taxa de juros caso ela aumente ainda mais. Se você quiser optar por títulos pré-fixados, eu recomendaria que você fizesse isso aos poucos. Na minha alocação de investimentos, pessoalmente, na minha estratégia de investimentos, eu opto por reforçar a minha posição em renda variável e ficar mais em pós-fixados. A gente não sabe até quando essa taxa de juros pode se elevar. Então, olhando por esse aspecto, é interessante você olhar para a renda fixa com esse cuidado de não se expor muito em pré-fixados, em títulos de renda fixa pré-fixados e também equilibrar sua carteira de renda variável agora, ou seja, colocar mais recursos em renda variável agora para equilibrar sua carteira já que ela teve uma queda. Naturalmente, esse rebalanceamento é bem interessante de fazer nesse momento onde as ações vão estar mais desvalorizadas. Beleza? Então, esse aqui é o olhar que eu tenho para esse aumento de taxa de juros. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui para mim nos comentários que a gente bate um papo sobre isso. Se você não me segue lá no Instagram, o @ aqui é Fernando Valorize, me manda a pergunta por lá. Eu abro caixinha de perguntas sempre lá no Instagram e a gente troca essa ideia por lá. Beleza? Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!